realizar os batismos, e é bom que eles conheçam, saibam como se procede. E quem sabe, através deste momento, Deus nos esteja falando, ministrando no coração de algum deles para se decidir também para afirmar a sua fé em Cristo, Deixa eu fazer algumas considerações, preste bem atenção, por favor. Nós, congregacionais, não batizamos crianças, porque, segundo a palavra do Senhor, os relatos, a doutrina, o batismo segue-se a uma profissão de fé. É o que nós encontramos em diversos exemplos no livro de Atos dos Apóstolos. Outra coisa, nós não batizamos por imersão, porque os irmãos sabem que o mundo evangélico ele é dividido nesta área entre aqueles que batizam por aspersão, que é derramar água sobre a cabeça do batizando, e aqueles que entendem que tem que imergir, tem que mergulhar a pessoa totalmente na água. A palavra batismo, do grego, ela pode ter essas duas conotações, né? Imergir, mas também purificar. A purificação no judaísmo, de onde o cristianismo se originou, todas elas eram feitas por aspersão. Todas elas. Aspergirei água sobre os sedentos. O Espírito foi derramado sobre aqueles irmãos que estavam ali no dia de Pentecostes e por aí vai. Todos os batismos que estão registrados no livro de Atos dos Apóstolos, eu posso afirmar com convicção absoluta na palavra do Senhor. Eu vou deixar a mais só de 0,1%, 99,9% que tenham sido realizados por aspersão, por derramar água, por borrifar água sobre a pessoa. Porque o significado é purificação, e os rituais de purificação no Velho Testamento, todos eles eram feitos por aspersão. Nós aqui não discriminamos os irmãos que vêm da Assembleia de Deus, os batistas e outros segmentos evangélicos que batizam por imersão. Eles são bem recebidos, não há necessidade de rebatizar ou batizar novamente, porque a gente entende que o batismo foi feito com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, ninguém venha dizer, ouse dizer que o batismo por aspersão não é bíblico, porque é bíblico. A palavra de Deus nos revela. Eu vou só citar o caso, por exemplo, Paulo levantou-se e foi batizado, foi em pé e foi batizado. Então não se batiza ninguém por imersão em pé, né? Diz a palavra de Deus que o carcereiro de Filipos, quando foi batizado ele e a sua casa, é muito improvável que já tivesse um tanque preparado para batizar aquelas pessoas. Muito improvável. A ordem de Jesus fosse para que o Evangelho fosse pregado a toda criatura e quem cresce fosse batizado. O globo terrestre tem área desértica que não tem água. Água em alguma região, algumas regiões do planeta é luxo. Nós temos também uma área do planeta que é gelada, o Polo Norte. Como é que iria batizar os conversos, a menos que Deus não tivesse nenhum programa redentor para os que habitam os esquimóis, lá naquela parte ártica, né? Onde a água é estado sólido. Como é que iríamos fazer um tanque para botar a pessoa dentro? Quando não botasse com o cerimonial, ela estava encomendando para o céu, ela estava morta. Eu queria só dizer isso para esclarecer que nós amamos os nossos queridos irmãos, todos aqui, nós aceitamos o batismo por imersão, mas não praticamos porque a gente não encontra na Bíblia nenhum fato, nem palavra que desestabilize o batismo por aspersão, que nós fazemos nas igrejas congregacionais. Derramamos água sobre a cabeça do batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-os, né? E ligando-os à igreja local e dando a oportunidade de confirmar publicamente a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja
na sua assembleia, na quinta-feira passada, autorizou que nós batizássemos 5 irmãos, 4 daqui do Templo Sede e um lá da congregação do Hernando Sá. Isso foi feito por unanimidade da sua membresia. Outra coisa, esses irmãos, todos eles passaram um período de treinamento sobre os princípios da fé cristã. Frequentaram uma classe que nós chamamos de novos decididos ou de catecúmenos em latim. Não é? É latim ou é grego? É uma expressão que não é da nossa língua, que significa aqueles que estão iniciando na fé cristã. Então, esses irmãos frequentaram essas classes, foram examinados pelos presbíteros da igreja e confirmaram a sua fé em Jesus Cristo. Então, isto posto, não tenho mais nenhuma dúvida que devemos batizá-los nesta manhã pela graça divina. Amém, irmãos? Então, eu queria ler para a igreja, especialmente para, aliás, as irmãs, né? Eu estava dizendo aqui na Assembleia que as mulheres estão entrando no reino dos céus e os homens ficando à parte. Misericórdia. E são 5 mulheres que serão batizadas, né? Será que vai ter mais mulher no céu do que homem? Eu sei, eu estarei lá pela graça de Deus. Amém. Deixa eu contar uma brincadeirinha, mas só para descontrair um pouquinho os irmãos, né? No Apocalipse diz que tem um momento de meia hora em que haverá um silêncio profundo no céu, né? Alguém perguntou onde estarão as mulheres. Mas essa brincadeira a gente sabe que ali é um momento solene, né, que já antecedendo uma grande ação de Deus, de juízo, né? E o céu se fez silêncio meia hora, período curto, ninguém abriu a boca, nem anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem serafim, nem os redimidos do Senhor, todos se calaram diante da majestade augusta do grande e glorioso Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então deixa eu ler aqui o mandamento de Jesus, a ordem, o sacramento, coisa sagrada, santa. Jesus deixou 2 sacramentos para a igreja administrar enquanto ele existia na face da terra. Um é o batismo cerimonial e o outro é a ceia memorial. Então isso aí nós temos a obrigação como igreja, como ministro do Evangelho, de fazer esses atos, essas cerimônias, esses sacramentos, que é santo e foi ordenança de Jesus dada à sua igreja. Você que já é crente e não ainda batizado, procure o presbítero Evandro, que é oficial da igreja, que é encarregado da classe de catecúmenos, ou me procure alguns pastores ou alguns presbíteros da igreja, manifeste a sua vontade que nós vamos organizar breve outra classe para preparar para o batismo. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo de número 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então nós vamos agora realizar os batismos. Eu queria convidar os pastores Walter e Jadaías para estar ladeado comigo, porque eles vão batizar também. Vou batizar 2 e eles, cada um, uma pessoa, desta manhã. Mas antes nós vamos louvar a Deus cantando 440, o nosso irmão diácono Domingos Pedro vai dirigir a igreja deste canto, e depois nós iremos proceder à cerimônia do batismo. Nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre.
Mestre, seguir no caminho do céu e no seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Cristo ordenar, do labor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e aos famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será. Com Jesus salvação, o seu sangue nos dá. Do labor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e aos perdidos dizer que de Deus hoje mesmo perdão podem ter, e buscar ao Senhor o redimido será. Por Jesus salvação para sempre nos dá. Do labor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudar-nos por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus, a mansão dos fiéis sempre renascerá. Por Jesus salvação graciosa nos dá. Do labor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Coloque sua mão aí, por favor. Graças a Deus. Eu queria convidar o presbítero Léo. Eu gosto desse momento, né? Os pastores Walter, os pastores Esaías. Queria convidar pela ordem para os irmãos. O primeiro chamado fica aqui, o segundo, aí não confundir na hora do batismo. A nossa irmã Fernanda da Silva Avelino. E Maria José Costa dos Santos. Maria Valquíria Santos, ao contrário, Maria Valquíria Santos Soares, né, a senhora? E Rosilene Gomes do Nascimento. Vou marcar um pouquinho aqui, assim, para ficar mais fácil, né? Muito bem. Ontem à noite, quando eu cheguei em casa, eu já tinha preparado, porque é importante que os batizantes, na hora, perante a igreja, façam uma profissão de fé. Eu preparei 5 itens e vou pedir para lerem publicamente perante a igreja, e depois desta profissão pública de fé que já fizeram perante os oficiais da igreja, e nós iremos proceder o batismo. Então agora as irmãs podem se virar, por favor. E qualquer um de vocês pode pegar o microfone. Reconheço que sou pecador aos olhos de Deus. Creio que Jesus, o Filho de Deus, encarnou e morreu na cruz do Calvário para me salvar da condenação do pecado. Confesso publicamente que já aceitei a Jesus como meu Salvador e Senhor da minha vida. Prometo fazer o que for possível para que possa viver de uma forma que agrade a Deus, e para isto conto com a sua graça. Prometo servir ao Senhor de todo o meu coração durante a minha vida, através do ministério da igreja local, e para isto conto com a graça de Deus. Agora pode se virar para cá.
Então nós vamos agora, diante dessa pública profissão de fé, querido, nós vamos realizar o batismo. Jesus mandou, nós temos um episódio na Bíblia do tesoureiro de Candace, o eunuco. A palavra de Deus diz que Filipe pregou o evangelho para ele e ele disse: eis aqui água que impede que eu seja batizado. Aí Filipe disse: é lícito se você crer de todo o seu coração. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, depois desta manifestação de fé pública perante aquele ministro do evangelho, ele não teve dúvida nenhuma e batizou aqueles irmãos no caminho de Jerusalém para casa. Então, nesta manhã nós vamos batizar essas queridas irmãs em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo com água. Eu vou começar com a irmã Fernanda, depois volta Maria José, depois Jadaías, Maria Valquíria e o Rosilene, com Rosilene. Fernanda, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria José, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria Valquíria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rosilene, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pastor Jadaías, ore por essas irmãs. Vamos orar, irmãos, vamos ficar de pé. Amém. Deus bendito, eterno e maravilhoso, exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós nos prostramos diante de Ti, diante do Teu poder, diante da Tua glória, diante da Tua majestade. Queremos, ó Deus, colocar diante de Ti a vida das Tuas filhas, ó Deus, das Tuas servas, que, ó Pai Celestial, neste momento maravilhoso, glorioso, em que elas estão externando através do batismo uma transformação interna que aconteceu na vida delas, que foi um novo nascimento. Por isso, ó Pai, nós queremos te exaltar, te glorificar nesta manhã, queremos apresentar diante de ti as tuas servas, que o Senhor esteja sustentando-as com o teu poder, que o Senhor esteja derramando sobre elas a unção do teu Espírito Santo, o poder do teu Espírito Santo, para que elas venham testemunhar do Senhor a todos quantos estejam ao alcance delas, sejam os vizinhos, sejam colegas de trabalho, de faculdade, onde quer que elas venham estar, que elas venham testemunhar do teu poder, da tua glória, da tua majestade e daquilo que o Senhor fez e vai continuar fazendo na vida delas, no nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém. Em nome do pastorado da igreja, o ministro do Evangelho pela graça de Deus, pastor titular desta igreja, eu dou as boas-vindas às irmãs à membresia de nossa igreja. Então, batizou-se, automaticamente torna-se membro da igreja. E queria convidar os oficiais presentes e pastores a apertar as mãos das irmãs, dando a destra de comunhão, né? E recebendo no ministério da igreja.